Olá, eu sou Caliel Henrique e você está ouvindo o 5º episódio do podcast SOS Uniteens Vozes de uma Luta. Esse projeto é fruto da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Araguaína. O SOS Uniteens não se encerrou nas passeatas, nos gritos de ordem, nem mesmo nas negociações que se seguiram. Como todo movimento social, ele deixou rastros, ecos que ultrapassaram seu tempo imediato. O início dos anos 2000 trouxe para a Uniteens e para o Tocantins uma encruzilhada. De um lado, a necessidade de manter viva a Universidade Estadual, mesmo diante do desmonte. De outro, a consciência de que somente a luta organizada poderia apontar novos caminhos. Neste episódio, seguimos a trilha desses desdobramentos, entre rupturas e permanências, entre aquilo que se conquistou e o que permaneceu como ferida aberta na história da educação tocantinense. Nos anos que sucederam o movimento, a Uniteens não era mais a mesma. O esvaziamento institucional já estava em curso. Unidades da universidade foram desativadas, cursos extintos, professores e servidores deslocados. A universidade, que havia nascido como projeto simbólico do jovem estado do Tocantins, começava a ser redesenhada como uma instituição frágil, sem robustez que uma universidade deveria carregar. O governo estadual, pressionado pelos custos e pela falta de um projeto de longo prazo, enxugava a estrutura e reorientava a Uniteens para um perfil reduzido. Foi nesse cenário que começaram as primeiras discussões mais concretas sobre a possibilidade de federalização. Embora ainda distante, essa pauta se tornava cada vez mais presente. O SOS Uniteens, neste sentido, tinha aberto uma brecha. Colocara no horizonte político a ideia de que o ensino superior no Tocantins não poderia depender apenas das vontades de um governo local. O movimento deixou marcas profundas. Uma ruptura se impôs. A compreensão de que os estudantes podiam, sim, ser sujeitos históricos, capazes de enfrentar um governo e disputar os rumos da universidade. Esse gesto de rebeldia política inaugurou no Tocantins uma cultura de mobilização estudantil que não desapareceria tão facilmente. Mas havia também permanências. O clientelismo e o improviso continuaram a marcar o ensino superior no estado. A Uniteens seguiu como um projeto inacabado, refém de disputas políticas e de uma lógica centralizada. Entre rupturas e permanências, o SOS Uniteens se tornou um marco de denúncia, mas também de memória. Uma memória que insistentemente questiona o presente. Mais do que mudanças institucionais, o que o SOS Uniteens nos legou foi uma memória. Mas memória não é apenas lembrança. Como lembra Paul Ricoeur, toda memória é seletiva, atravessada por esquecimentos, reconstruções, disputas. Ecléa Bose nos lembra que lembrar é resistir, que a memória de um movimento social pode se tornar uma trincheira contra o esquecimento oficial. O SOS Uniteens é lembrado por uns como uma vitória moral, por outros como uma ferida não cicatrizada. Alguns o evocam como ponto de partida da luta pela federalização. Outros como o símbolo de um tempo de promessas frustradas. O certo é que a memória desse movimento não cabe em uma narrativa única. Ela é múltipla, feita de vozes, de fragmentos, de silêncios. E é por isso que recontar essa história hoje não é apenas um exercício acadêmico, é um ato político. É recolocar no centro do debate a pergunta: o que significa democratizar o ensino superior no Tocantins? E mais, como as experiências do passado podem iluminar os dilemas do presente? Encerramos aqui a primeira parte desta narrativa que buscou situar o SOS Uniteens em seu tempo histórico. Vimos as origens da Uniteens, o contexto nacional, o protagonismo de Siqueira Campos, a explosão do movimento estudantil e seus desdobramentos. Nos próximos episódios, daremos voz aos que viveram essa história, estudantes, professores, trabalhadores. Suas memórias não apenas reconstroem o passado, mas nos ajudam a pensar o futuro. Porque, no fim das contas, o SOS Uniteens ainda ressoa como uma pergunta em aberto. Qual universidade queremos construir?